Então, partindo aqui do ponto de redação, a gente tem aqui o modo de texto que geralmente é pedido no Enem, né? O modo de redação, que é por meio do texto dissertativo argumentativo. E o que seria exatamente uma dissertativa argumentativa? E as principais características desse gênero é o que é mais falado pelo pessoal aí no YouTube, que é a presença de uma tese, um desenvolvimento argumentativo que comprove essa tese e a conclusão em síntese ou proposta de intervenção. Geralmente o pessoal gosta da proposta de intervenção, que geralmente dá mais certo no Enem. Então a gente pode separar basicamente aqui em introdução, desenvolvimento e conclusão. Já já eu vou falar mais sobre esses três aqui e sobre quantos parágrafos é necessário para cada um, como você deve introduzir o seu pensamento. Eu também vou trazer um próximo vídeo aí com uma redação escrita por mim, em que eu vou mostrar aí para vocês como eu aplico isso, tá certo? Mas primeiro vamos começar aqui por partes. Bom, como foi citado ali na dissertativa argumentativa, a gente tem a dissertação. O que é a dissertação? Dissertação é você defender uma tese. Então, você vai ter que desenvolver o seu texto com base em defender uma tese, tá certo? Você vai ter que apresentar a tese e depois começar a defendê-la por meio de argumentos. Aqui a gente vem para a argumentativa. Por meio de argumentos, você vai defender a sua tese. E aqui está perfeitamente escrito como afirmação que serve de base a um juízo ou justificativa. Tá certo? Bom, saindo aqui da explicação sobre o que é dissertação e argumentação, nós entramos aqui nas palavras-chave, tá? Eu vou apresentar isso aqui antes da gente entrar na estrutura ideal para você fazer uma redação, que é basicamente introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas dentre esses três elementos da estrutura da redação, você também tem que prestar muita atenção nesses quatro conceitos aqui. Conectividade, basicamente tudo dentro do texto vai ter que se conectar, as ideias vão ter que se conectar e vão ter que fluir, né? O seu texto vai ter que fluir. Vamos lembrar que você está defendendo um argumento, então você não pode ficar simplesmente apresentando dados, você também tem que tomar uma posição. Aqui está escrito tudo se conecta, introdução, desenvolvimento e conclusão. É muito importante que esses três se conectem também, ok? Mas você vai conseguir fazer isso tranquilamente, aprendendo a manipular algum assunto e alguns dados sobre esse assunto. Lembrando também que é muito importante você ter visão de mundo. E é indicado também que você exercite escrever bastante, ler bastante livros ou outras redações para que você aumente aí o seu vocabulário. Bom, temos também a objetividade. A objetividade é basicamente ser direto. Você tem que ser direto com os argumentos que você quer passar, não ficar enrolando muito para dizer, para colocar esses argumentos em pauta. De novo, não demorar para tomar uma posição e passar a sua ideia principal, tá certo? A objetividade aqui a gente pode ligar também muito com a clareza, né? Como eu falei, você ir direto ao ponto e mostrar ao que você veio, mostrar o que você está realmente passando naquele texto. Esses pontos aqui, eles são e ao mesmo tempo não são tão técnicos em si, né? Eles são algo como mais uma skill que você tem que ter, né? Uma skill que vai ajudar a você aumentar aí a sua nota. Bom, aqui finalmente a gente chega na estrutura recomendada para a redação do Enem, obviamente começando aí com introdução. Na introdução você, né, como o nome já está dizendo, você vai ter que introduzir, você vai ter que chamar a atenção para uma tese, né? Você vai ter que colocar ali sua tese em pauta, mostrar a sua tese para depois você conectar ela no seu desenvolvimento. É muito importante você evitar escrever causas, consequências e exemplos na introdução. Na introdução de um texto você tem que introduzir ali a ideia, digamos que você tem que dar o ponto inicial e não começar logo jogando causas, consequências e exemplos na introdução. Isso tudo aqui
você vai fazer no desenvolvimento, que tem um espaço maior justamente para isso. É muito importante também que você não se estenda, tá? Eu diria aqui que ainda o ideal é que você faça no máximo de 5 a 7 linhas na introdução, tá? Eu diria que entre 5 e 6 é o ideal para você fazer, e obviamente dependendo do tamanho da sua letra. Mas se você não tiver uma letra de mutante, 5 a 6 linhas aí tá bom. Bom, depois da introdução, nós temos o tão falado desenvolvimento. Bom, aqui no desenvolvimento, você vai ter que cativar o corretor, tá? Se você não sabe, é um corretor que vai lá corrigir a sua redação. É muito importante também que você cite uma problematização, né? Geralmente você vai defender o argumento de que esse problema existe. Então, tá tudo interligado, porque a problematização tem a ver com a argumentação, e esses dois carinhas aqui acabam cativando o corretor. Lembrando daquela técnica do texto fluido, né? Os corretores geralmente têm mais ou menos 3 minutos para corrigir sua redação, então você ficar empecilhando o cara não é uma boa ideia. E você também vai ter que majoritariamente justificar a tese, né? Que vai ser com a problematização e argumentação que você vai justificar a tese que você colocou lá na sua introdução. E de novo, tenha atenção para a conectividade. É muito importante que os assuntos se conectem e você esteja trabalhando sempre em uma ideia, geralmente na ideia do parágrafo. A gente vai ver isso daqui a alguns minutos. Bom, depois do desenvolvimento nós temos a conclusão. A conclusão, a gente diz que ela meio que conquista o corretor, né? Você dá aquele toque final ali, mas também é muito importante, né, para que tudo isso aqui aconteça, essa base aqui seja solidificada. E, como a gente já falou lá no começo, a proposta interventiva. O que seria uma proposta interventiva? A proposta interventiva seria basicamente uma ação para você solucionar o problema apresentado no texto, tá certo? Basicamente, você propor alguma intervenção para que aquele problema seja resolvido. Lembrando que muitos problemas nem o governo, nem o mundo consegue resolver, então você não vai ter que necessariamente resolver o problema, mas apresentar uma proposta que ajudaria a resolver aquilo, tá? Lembrando que o corretor vai estar analisando a gramática e a técnica que você colocou no texto e não a sua capacidade de resolver um problema da fome mundial, por exemplo. Outro fator muito importante que você deve dar muita atenção é o que, quem e como. Isso está ligado completamente com a proposta interventiva. O que vai ser feito, quem vai fazer e como isso vai ser feito. Na conclusão, você também vai solucionar a problematização. Você vai lembrar que a gente colocou a problematização lá no desenvolvimento. Então, né, você vai solucionar com a proposta interventiva, né? Você pode perceber aqui que está tudo isso aqui está sempre ligado. É muito importante esse fator da conectividade, porque se até as técnicas se relacionam, o seu texto então tem que estar completamente relacionado, tá bom? Bom, aqui a gente já vai entrar um pouco mais nos conceitos mais técnicos, ok? Os conceitos mais a serem cumpridos aí. Bom, o ideal é que sejam 4 parágrafos, tá? Sempre feche em 4 parágrafos. Um parágrafo para introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e 1 parágrafo de conclusão. Sempre isso aqui funciona muito bem porque a introdução não precisa ser muito extensa, a conclusão também não precisa ser muito extensa, mas desenvolvimento sim, tá? E aí a gente já vai ver o que colocar nos parágrafos de desenvolvimento, o que colocar no parágrafo de introdução e de conclusão. Um ponto muito importante, isso daqui é extremamente importante, não se pode usar a primeira pessoa em hipótese alguma, porque o estilo dissertativo argumentativo não utiliza de opinião, ele utiliza de argumentação com base em fatos.
Então, você nunca, em hipótese alguma, deve colocar eu acho que, na minha opinião, no nosso país, na nossa realidade. Basicamente, não se pode usar a primeira pessoa do singular eu, nem no plural nós, como por exemplo nosso país. Você não pode escrever isso. Se você quiser falar do Brasil, por exemplo, você pode colocar no país do Brasil, tá certo? Ao invés de você colocar no nosso país, você coloca no país do Brasil. Então, não use primeira pessoa. Então, só para concluir aqui, você deve usar percebe-se que falta iniciativa ao invés de, na minha opinião, falta iniciativa. Tá? É bem importante você decorar também esses introdutores, digamos assim, né? Essas mini frases, por exemplo, percebe-se que falta iniciativa e vê-se que falta iniciativa é uma forma de, quando você está concluindo um pensamento, até você conclui mais rápido por meio desses, digamos, conectivos aí decorados, tá? Então a sua redação vai ser escrita muito mais rapidamente se você lembrar desses conectivos prontos, digamos assim. Bom, agora vamos entrar nos conceitos mais realmente técnicos da estrutura da redação ideal, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Aqui na introdução, você, como já foi dito, você tem que apresentar o tema e se posicionar. Aqui um parênteses, traga o tema ao texto como se o corretor não soubesse do tema. Isso é muito importante. Você está escrevendo uma redação em que você vai ter que apresentar o tema de forma rápida e logo apresentar a sua tese. O ideal é que logo na introdução você coloque suas duas teses, ok? Lembra lá que eu disse que o seu desenvolvimento vai ser constituído de 2 parágrafos? Desses 2 parágrafos, cada um vai abranger uma tese, tá certo? Aqui um parágrafo, uma tese, um parágrafo e uma tese, beleza? Explica o que e por que é importante na sua introdução. A introdução vem de você puxar alguma coisa, puxar uma ideia. Então, para você puxar a apresentação desse tema já com mais ou menos base na tese que você vai apresentar, você pode usar essa técnica aqui. Aqui nós temos puxar o gancho com uma coisa para puxar o tema. Por exemplo, um livro, uma série, um filme, uma notícia recente, algo que aconteceu, algo que já existe. É muito bom você fazer isso porque vai meio que solidificar a sua fonte. Você, lembrando que a gente está num texto de argumentação com base em dados, então você não pode tirar da sua cabeça, beleza? Você tem que tirar dados reais de notícias, livros, filmes, séries, seja um pensamento de alguém que escreveu um livro, seja um acontecimento que gerou uma notícia que você viu, enfim. É importante você puxar com alguma coisa. Entrando aqui no desenvolvimento, não tem muito aqui o que eu dizer mais sobre, já foi dito muitas coisas técnicas sobre ele, mas lembre-se de pegar as 2 teses que você colocou na sua introdução e coloque em seguida esses 2 tópicos. Por exemplo, você colocou primeiro um tópico e depois o outro, né? Primeiro uma tese, depois a outra. O seu primeiro parágrafo vai ser sobre uma tese e o seu segundo parágrafo vai ser sobre a segunda que você apresentou em ordem. Isso vai tornar o seu texto muito mais bem planejado, tá bom? Isso vai ajudar demais. Bom, chegando aqui para concluir o nosso vídeo, a gente chega na conclusão, beleza? Essa conclusão ela vai ser composta basicamente desses 5 carinhas aqui. Lembrando que é muito importante também que você leia redações de pessoas que tiraram 1000, que sempre tem uma skill ali, um toque a mais que a pessoa coloca para aumentar a nota, que vai além destes 5 aqui, beleza? Bom, na conclusão você vai basicamente apresentar uma proposta de intervenção e você vai, digamos que, detalhar ela aqui nesses 5 tópicos, beleza? Lembrando que isso aqui não é necessariamente em ordem cronológica, né? Tanto que, como eu falei, se você ler outras redações, você vai ver que isso aqui está numa ordem alterada. Só precisa fazer sentido e ter esses 5, ok? Você vai ter que ter aqui o agente, né? Quem vai fazer
essa intervenção, essa ação aí que você propôs, vai ser quem? Vai ser o governo, o presidente, o Ministério da Educação? O que eles vão fazer? Você vai ter que colocar também, né, a ação, o que vai ser feito. Eles vão aumentar a verba, vão investir mais na educação, o que vai ser feito? Você vai ter que explicar também a finalidade. Por quê? Por que que eles vão investir nisso? Por que eles vão aumentar a verba daquilo? A finalidade, basicamente. E o modo, beleza? O modo tá ligado aqui à ação. Como essa ação vai ser concluída, né? Qual vai ser o meio que vai ser utilizado para isso. E o detalhamento, ele consiste mais aqui no detalhamento do modo e da ação, porque o agente e a finalidade já são bem concluídos por si só. Então, aqui o detalhamento ele está ligado ao modo, meio e à ação, que são coisas mais abrangentes aí, beleza?